Claro, os oceanos são vastos, mas nada impede um idiota de fazer isso. Mesmo os oceanos não estão livres de incidentes caóticos. Há muitas colisões, cálculos errados e má administração acontecendo lá todos os dias. Portanto, segure-se para ver o que acontece quando você entrega barcos nas mãos do campeão dos tolos. Olá, eu sou o Oliver e você está no canal Barril de Perguntas. Este cruzeiro repleto de centenas de passageiros colidiu no porto de Barcelona. O que aconteceu em seguida, veja por si mesmo. Milagrosamente, todos permanecem sãos e salvos. Isso provavelmente resultará na demissão de alguém, com certeza não foi o capitão do navio, que navegou milhares de milhas apenas para colidir com este iate turístico. A única coisa boa no incidente foi aquele salvamento épico. Dê uma olhada neste gênio. Este navio estava sendo movido pela Marinha Equatoriana para o estaleiro para manutenção, mas o capitão falhou em controlá-lo. Si no saben hacer, deben irse a su casa. Mira este cabrón lo que está haciendo. ¡Mira! ¡Qué alcahuetes, carajo! E você pode ver as consequências. Tudo estava indo bem, mas então ele decidiu jogar uma pedra no lago estável de sua vida, colocando o remo e todo o peso de um lado. E que comportamento é esse, camarada? Estou te dizendo, tudo isso sairá do salário do capitão. Isso poderia ter sido completamente evitado, mas ambos os capitães foram suficientemente estúpidos para colidir em uma área tão vasta. Você conseguiu perceber alguns tremores de medo em seu sorriso? Sim, ele estava assustado, mas mesmo assim não parou. Isso está me deixando louco. Ele colocou a própria vida em risco apenas para gravar um vídeo no TikTok. Lançou, virou e se molhou. Parece que seu instrutor esqueceu de mencionar de que lado do caiaque deveria ficar para cima. Deixe-me te mostrar um truque de mágica. E lá vamos nós. Onde a vovó foi parar? Bem, isso com certeza foi o último passeio de barco dela. O canal era suficientemente largo para que ambos os navios pudessem cruzar confortavelmente. Mas não. Qual é a graça nisso? Um exemplo perfeito da frase que diz que não há nada mais perigoso do que um idiota engenhoso. Este iate estava sendo conduzido por um motorista bem qualificado. Mas ups, ele ainda não conseguia entender aquele grande marcador de canal. Parece que ele precisa de um pouco mais de treinamento. E este homem recebeu uma lição simples de física de uma maneira um tanto dura. Além da física, foi uma ideia terrível pegar barras de aço. 9 em cada 10 vezes, há aves enferrujadas, escória ou excremento naquele lugar. Este capitão de navio de carga mostrou uma maneira realmente cara de transformar o P em D. Que falha épica. Sinceramente, acho que ele deveria considerar uma mudança de carreira. Navegou milhas e milhas apenas para isso? Bem, isso parece uma colisão extremamente cara. Mais uma vez, nunca subestime a estupidez dos tolos. Conseguiu bater mesmo quando não havia nenhum barco por perto. É como se ele quisesse que isso acontecesse. A questão aqui é, se ele age assim no oceano, o que faria nas estradas? Espero que o dono deste iate tenha uma carteira recheada, pois ele vai pagar uma compensação pesada às autoridades por destruir aquele belo cais. Beautiful dock. Quando esses jet skiers pediram a ele para diminuir o volume da música, ele começou a atirar garrafas neles e instantaneamente se arrependeu de sua decisão. Sim, isso deu muito errado de uma maneira extremamente inesperada. Isso não saiu como planejado. Sim, ele deve ter se preparado mentalmente para isso, mas foi logo após entrar na água. Isso é algo inesperado. Este caiaqueiro remou sobre uma cascata de mais de 100 toneladas. Não estou dizendo que ele é estúpido, mas há uma grande diferença entre ser um destemido e ser estúpido. Isso foi nada além de um truque tolo digno do prêmio Darwin. Isso é o que acontece quando você dá um barco a um motorista apressado. Bem, a tripulação da pequena barca não foi muito mais inteligente, pois não tinham buzina, rádio, walkie-talkie ou até mesmo um apito. Eles literalmente não tinham nada para avisar o outro capitão da barca, exceto aquele grito louco de "Yo!". Yo! Yo! Yo!
E é assim que você se certifica de que seus amigos nunca mais vão passear de barco com você. O nome deste barco deve ser Paralyzer, não é mesmo? Ele entrou no barco, perdeu o equilíbrio e caiu direto na água, para um mergulho indesejado, juntamente com outros 3. A maioria de nós tem um amigo assim, que arruína todos os planos de férias com essas ações malucas. Ele mexeu com seu barco e acelerou até o fim. O barco saiu de controle, se vingou completamente e o jogou na água. Felizmente, havia uma pessoa gentil para resgatá-lo. Agora, isso era necessário? Você acreditaria se eu dissesse que ele estava fazendo toda essa estupidez de propósito? Havia apenas alguns metros de diferença entre o navio e ele. Além disso, eles contribuíram para a poluição marinha com esses balões. Foram gravados enquanto faziam isso e depois foram presos e multados por sua estupidez. Bem, pode-se dizer que eles tiveram o que mereciam. Every single balloon on the bow of the boat just right into the... Acredite se quiser, este pescador confundiu o suporte da vara de pesca de seu barco com um tanque de combustível e derramou 231 litros de gasolina. Isso poderia ter sido muito mais caro se houvesse uma faísca. Agora, isso foi intencional. Ele jogou água nos outros barcos e recebeu o que merecia instantaneamente. Meu Deus, o pai dele vai ficar bravo. Coitado do garoto, como você semeia, assim colhe. Nesse caso, estava fadado a acontecer, já que o barco estava claramente sobrecarregado. Quero dizer, o que essas pessoas estavam pensando? Quem faz algo assim? Felizmente, era apenas um pequeno lago e a água não era profunda. Caso contrário, poderia ter sido desastroso. Um motorista ruim nas estradas continua sendo ruim, mesmo quando está atrás do volante de um barco. Veja como ele deliberadamente jogou seu barco em alta velocidade contra aquela embarcação de plataforma. Parece muito semelhante a um momento de raiva no trânsito. Isso poderia ter sido facilmente evitado se ele tivesse usado o interruptor de segurança do motor para parar o barco em apenas um instante. Mas acho que ele nunca ouviu falar disso. O deslize da mulher tornou a situação muito mais engraçada. Parece que a caixa de almoço causou esse erro no parasail, já que essa pequena tira quebrou devido ao excesso de peso. Os instrutores posteriormente disseram às autoridades que ele havia despachado a tira acidentalmente com as próprias mãos. Ao tentar atracar o barco, ele estava se sentindo extremamente constrangido, então tentou com toda a força na segunda tentativa, o que resultou em uma dose dupla de constrangimento. O suporte da vara de pesca estava bem na frente dele, mas ele ainda decidiu jogar a vara de pesca na água, aumentando ainda mais o constrangimento. Sua rede de pesca também desistiu no último momento. Sem dúvida, qualquer coisa pode acontecer quando não é o seu dia. Esse marinheiro recém-nomeado da Marinha da Malásia ficou tão empolgado em dirigir o barco pela primeira vez que transformou isso em sua última viagem de barco ao colidir com outro navio da Marinha. Isso é caro, não é? Ele poderia facilmente ter evitado aquele barco, já que o cais não estava muito movimentado, mas mesmo assim escolheu potencialmente atropelá-lo. Que maneira maluca de atracar. O que diabos está acontecendo aqui? Acho que o proprietário daquele iate de milhões de dólares não estava lá naquele momento, porque ninguém arriscaria seu ativo caro apenas para passar por uma ponte. Eles tinham anexado 2 boias atrás de um barco, o que resultou neste pequeno encontro. Bem, a garota lidou com isso como uma campeã, sendo lançada 1,5 metros no ar e mergulhando na água. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Qual é a sua opinião sobre esses capitães desastrados? Conte-nos nos comentários e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, pois isso ajuda muito o nosso trabalho. Um forte abraço e até a próxima.